Um manifestante morreu ao ser atropelado por um táxi durante os protestos em Istambul. Foi a primeira morte nas manifestações contra o governo, que já duram 4 dias. No fim do dia, uma segunda morte foi confirmada na cidade de Antakya, segundo o site de notícias britânico BBC. Os protestos estão espalhados por todo o país, seja na capital, Ankara, ou em Istambul. A cena se repete. Manifestantes e policiais se enfrentam desde sexta-feira. Os protestos começaram em Istambul contra a derrubada de árvores de um parque, pela construção de um shopping, mas acabou se tornando uma manifestação contra o governo do primeiro-ministro Tayyip Erdogan, no poder há 10 anos. Na primeira entrevista desde o início dos protestos, Erdogan culpou a oposição de incitar a revolta. Ele rejeitou que o país viva uma primavera turca, uma referência aos protestos no Oriente Médio. A oposição diz que Tayyip Erdogan é autoritário e o critica por uma suposta islamização do país. A Turquia é um dos destinos mais procurados por brasileiros. Muitos deles estão no país e acompanham as manifestações contra o governo. Eu moro bem no centro, eu moro a 4 quadras de Taksim e eu tive que sair do apartamento às 6 da manhã correndo porque a estratégia que a polícia está usando para as pessoas que estão dando abrigo para os manifestantes é jogar bomba de gás lacrimogêneo dentro dos apartamentos. Então, tanto que agora eu estou num lugar um pouco mais afastado do centro, estou na casa de uns amigos para poder pelo menos passar a noite num lugar seguro. Uma coisa que para mim está sendo assim, até inspiradora é ver como a população turca se mobilizou. Assim. Então, e as pessoas tentando participar de alguma forma, apoiando quem estava nas ruas brigando, seja abrigando as pessoas que estavam fugindo do gás dentro das suas casas, ou seja mesmo indo para a rua. O pessoal a expressão aqui é que uma árvore caiu e o país inteiro levantou. Estou aqui em Istambul, cheguei para o festival Documentaries para mostrar o Helena e não aconteceu o festival ainda porque a praça Taksim, que o governo ameaça transformar num shopping, foi invadida, ocupada, em protesto para não transformar, e eles expulsaram os protestantes da praça e eles tomaram a cidade, e da noite para o dia a cidade está totalmente transformada. Eles pintaram os muros, as pessoas estão em trânsito, acho que eles não dormem há 2 dias, e é muito emocionante estar aqui nesse momento. Vamos conversar agora com o nosso comentarista de política internacional, Demetrio Magnoli. As manifestações começaram, Demetrio, contra a retirada de árvores num parque. Só que isso se transformou em algo muito maior, né? Quais são as motivações de fundo desses protestos? Veja, Mariana, tudo começou porque o governo tinha um projeto de suprimir o Parque Gezi, é um parque amado pelos habitantes de Istambul, perto da Praça Taksim, no centro moderno da cidade, suprimir esse parque e substituí-lo por um complexo comercial e cultural. Mas isso foi só a centelha daquilo que estamos vendo agora. Na verdade, a resposta para a tua pergunta está nos cartazes dos manifestantes na Praça Taksim. Esses cartazes dizem: somos todos filhos de Atatürk. A Turquia moderna foi fundada há 90 anos, depois da Primeira Guerra Mundial, por Mustafa Kemal Atatürk, sobre as ruínas do Império Turco-Otomano. Atatürk aboliu o califado islâmico, separou a mesquita da escola, deu direitos iguais para as mulheres, criou um Estado laico, deu a independência para o judiciário. O que os manifestantes estão dizendo agora é que o atual governo, que governa o país há 10 anos, baseado num partido islâmico moderado, está reintroduzindo o islamismo aos poucos. As mulheres, principalmente no funcionarismo público, recebem recados de que devem se vestir com roupas tradicionais se quiserem progredir na vida. O beijo em público começa a ser proibido. Há uma lei recente que restringe a venda e a publicidade de bebidas alcoólicas. Nas escolas se reintroduzem cursos corânicos, cursos sobre o Corão. É tudo isso e mais o envolvimento da Turquia. Indireto, mas o apoio da Turquia aos rebeldes na guerra da Síria, que cria esse caldo que explode agora. É uma explosão de muitas causas, não é de um partido só, envolve
uma ampla classe média secularista, laica e moderna das cidades turcas. Não é pouca coisa. Demetrio, o primeiro-ministro Tayyip Erdogan disse que não é uma primavera turca, mas qual pode ser o impacto dessas manifestações turcas no mundo árabe? Veja, o fato dele dizer que não é uma primavera turca revela a inquietação do primeiro-ministro. De fato, a Praça Taksim de Istambul não é, pelo menos por enquanto, a Praça Tahrir do Cairo. Quais são as diferenças? A primeira diferença é que lá no Egito, há 2 anos, a coisa mudou de figura quando os trabalhadores entraram no movimento popular fazendo greves gerais. Isso ainda não aconteceu na Turquia. A segunda diferença, óbvia e muito importante, é que a Turquia, apesar de tudo, apesar dos traços autoritários do seu governo, é uma democracia. Então, dificilmente nós estamos diante de um movimento que vai derrubar o governo de um país democrático. Mas, por outro lado, esse movimento tem uma importância muito grande em todo o Oriente Médio, numa época em que partidos fundamentalistas radicais e grupos de fanáticos islâmicos perseguem mulheres que não estão usando véus e tentam impor leis religiosas à vida civil. Todos os países árabes do Oriente Médio estão olhando agora para a Turquia e eles estão vendo um confronto pelas liberdades públicas e pelas liberdades individuais, num país que está longe do extremismo fundamentalista que existe em outras partes do Oriente Médio.